Boa tarde então a todos, tudo bem? Tudo certo? A Natália me apresentou, mas meu nome é João Gabriel, eu tenho 27 anos, sou casado há um ano e pouco com a Vitória, já temos uma filhinha, a Catarina, de 7 meses, que não puderam vir hoje, mas não faltaram outras oportunidades, né? Já peço desculpas antecipadamente, nunca falei sobre esse tema, na verdade não sou professor, mas enfim. Mas é uma alegria muito grande, porque é a minha vocação, então não tem problema nenhum falar disso mesmo. Só peço desculpas porque é falta de destreza no assunto. Mas é muito bom falar sobre isso, gosto muito. Eu dividi aqui, tem um intervalo, você falou, né, Tá? Temos um intervalo. Em duas partes aqui, e antes, então, na primeira parte, é um pouquinho mais doutrinário, filosófico o tema, não muito, tá? Não se assustem, eu não sou professor de filosofia, é bem tranquilo, mas às vezes pode ter um terminho ou outro que dos próprios documentos, dos livros, etc., pode assustar um pouquinho, mas é bem simples, vocês vão ver. Quem tiver dúvida é só perguntar, né, João? Pode. Não entendi isso, levanta a mão, pergunta. Pode interromper, não tem problema, fiquem bem tranquilos. E depois a gente, vocês vão perceber que é importante a gente entender esses conceitos básicos sobre o matrimônio, sobre a vida de família, etc., para a gente entender um pouquinho da realidade, da nossa realidade, né? Como é ser família hoje, quais problemas, quais vantagens, benefícios, como os santos viveram e assim por diante, tá bem? Então é isso, fiquem à vontade de perguntar qualquer coisa, qualquer momento, não tem problema, beleza? Bom, vocês já tiveram formação aqui sobre vocação, certo? Tranquilo, entenderam, né? Então eu vou pular essa parte, né? Claro que existem alguns aspectos característicos da vocação ao matrimônio, né? Mas o que é uma vocação a gente já lembra um pouquinho, né? Que é um chamado divino, né? Deus, quando nos cria... Pode dar uma introdução, porque a gente falou da vocação à santidade, não chegou a definir, tipo assim, esse chamado específico de cada um, sabe? Sim, mas aí, tudo bem. Bom, mas se vocês já viram a vocação à santidade, ótimo. Na verdade seria só essa. Todas as outras basicamente são um meio, né? A gente ia falar sobre isso mesmo. A vocação ao matrimônio nada mais é do que um outro meio para se chegar a esse fim, né? E particularmente um dos melhores. Mas, então, essa vocação é um chamado, vocare, né? Vem dessa palavra vocare do latim, que é um chamado de Deus para nós atingirmos essa santidade, né? Então, toda alma que Deus cria tem um propósito, tem uma missão específica para aquela alma, que nós devemos corresponder, né? Enfim, então a gente vai entender um pouquinho mais como que é a vocação do matrimônio, né? A vida de família. Bom, qual que então seria a natureza do matrimônio? A primeira, eu vou dividir em 3 aqui, tá? Para que já fique claro também, eu estou me baseando boa parte dessa aula aqui numa encíclica do Papa Pio XI, que é a Casti Nubi. Ele escreveu essa encíclica 50 anos após uma outra encíclica do Papa Leão XII, se não me engano. Tá? Mas não tem português dela no site do Vaticano, mas você acha o PDF bem facinho na internet. É muito belo. Casti Nubi? Casti Nubi. Casti normal, C-A-S-T-I. Nubi com 2 N's e 2 I's. Pessoal. Depois uma mensagem para todos, ele tem todos os PDFs de todos os livros que vocês precisam. Bom, a natureza do matrimônio entender a natureza de uma coisa é muito mais do que simplesmente falar isso é aquilo. Geralmente você olhar intrinsecamente nela e entender todos os pontos. Claro que a gente não vai fazer isso de forma tão aprofundada, eu até nem domino isso para dizer. Mas o primeiro aspecto da natureza do matrimônio é essa vocação, essa resposta a Deus de um chamado que ele faz para a pessoa, para 2 pessoas, né?
que nada mais é do que uma imagem da encarnação do Verbo. Porque se a gente for pensar, já pararam para pensar por que talvez já tiveram informação disso, não sei, mas já pararam para pensar por que Deus se encarnou? Já pararam para pensar nisso? Por que Deus se fez homem e sofreu, enfim, se sujeitou a todas as coisas que nós estamos sujeitos? A sentir frio, fome, cansaço, trabalhar, a ser obediente a uma mãe, que é uma criatura humana, a mais perfeita de todas, mas é uma criatura menor que Deus. E se sujeitou a toda a paixão, que acabamos recentemente de viver mais um ano. Por que Deus se encarnou? Ninguém é isso. Só porque ele é Deus, ele quis. Sim, poderia ter resolvido a história de outro jeito. Mas por que ele se encarnou? Ora, para a nossa salvação, para redimir o gênero humano, ou seja, por amor, certo? Certo ou não? Tá bom. Então, eu vou começar citando algumas coisas que eu trouxe aqui, teria muitas outras, mas é que é bom que serve de biografia também. Já viram esse livro aqui? 3 para Casar, do Fulton Sheen. Já ouvi falar muito bem desse livro. Esse livro aqui ele é excelente, ele é bem filosófico, porque Fulton Sheen era um padre muito, muito, muito bom. Mas ele consegue colocar o assunto de uma maneira fácil de você entender. E aí tem um capítulo aqui, se vocês, assim, tem muita bibliografia sobre matrimônio, sobre família, tem muita coisa. Mas se você tiver que escolher um livro só, escolha esse. Se você tiver só ler um livro, leia esse aqui. Tá? E essa encíclica que eu falei também. Mas a encíclica você acha de graça. O livro eu já não sei. Tem um capítulo aqui, que é o capítulo 3. O que é o amor? A gente não vai ler ele inteiro, obviamente. Mas ele coloca aqui que o amor tem 3 causas. A bondade, o conhecimento e a similaridade. O conhecimento é o mais simples de entender. Ora, a gente não pode amar nada que a gente não conheça. Isso vale até para o oposto do amor, que é o ódio também. Você não pode odiar alguma coisa que você não conhece. Pode sair falando mal de alguma coisa que você não conhece de alguém. Você não pode falar mal de ninguém, mas sim, sobretudo se você não conhece, você não sabe a realidade, etc. Sobretudo o amor. Então, é uma coisa assim bem simples. Claro que ele extrapola aqui e aprofunda sobre isso. Mas para nós aqui, para a aula de hoje, serve isso. Não se pode amar aquilo que nós não conhecemos. Por isso que Santo Inácio vai dizer, o fim do homem, a gente foi criado para conhecer, amar e servir a Deus. E com isso salvar a própria alma. Ou seja, conhecer santos. Né? Que a gente já sabe que é a nossa vocação. A segunda causa do amor é a similaridade. O que é isso? Ele coloca assim, é a negação do axioma muitas vezes repetido de que os opostos se atraem. Todo mundo já ouviu isso, né? Os opostos se atraem, acha bonitinho, não sei o quê. Pessoa baixinha casa com uma alta, feio casa com uma bonita, é aquela coisa, né? Pessoa que não entende matemática, alguém de humanas casa com alguém de exatas, etc. Isso é verdade, até certo ponto, nas coisas externas da vida. Mas, na verdade, o amor mesmo tem essa causa da similaridade, que nada mais é do que a semelhança entre as pessoas é que atrai. Então, ele coloca isso, que seria quando a gente diz que é um par perfeito, aqueles dois, etc. Porque, na verdade, ora, se a nossa vocação é a santidade, já falaram sobre o pecado? Né? Com o pecado, nós perdemos aquele grau com o qual Deus nos criou no início, que é Adão e Eva. A criação era num patamar e com o pecado a gente caiu.
Então, para a gente atingir essa vocação de santidade, a gente precisa o tempo inteiro aqui se aperfeiçoar. Por isso que os santos dizem, os grandes santos, ascetas que escreveram sobre a vida espiritual, sempre fazem essa relação de elevação da alma. Sempre elevar, pensar nas coisas altas, coisas do céu, coisas elevadas. Por que isso? Porque nós estamos aqui embaixo. A nossa vida com o pecado se fosse só nós, estava na lama. A gente não sabia, não saía de nada. Por isso que Nosso Senhor diz nas Sagradas Escrituras, sem Deus nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. E a gente não pode mesmo. Então a nossa vida, independente da nossa vocação, é buscar esse grau mais alto, né? As moradas, enfim. Então, essa questão da similaridade, daqui a pouco tá cheio isso, não vai acrescentar. A questão da similaridade, a gente sempre busca no outro, porque nós somos imperfeitos, a gente sempre busca remediar aquilo que falta em nós. Entendeu? Então, ele dá exemplo aqui, ó. As pessoas que têm a mesma qualidade, pessoas que têm a mesma virtude, ou parece confuso o que eu disse, né? Que a gente busca aquilo que a gente não tem em nós, mas a gente busca a virtude no outro, determinada virtude, tanto faz, porque a gente sabe que nós não temos. Então, essa semelhança, a semelhança da virtude, daquela virtude, eu não tenho, estou buscando, só para mim saber, quem namora aqui? Os outros não namoram, já namoraram, enfim, todo mundo já, né? Enfim, estamos aí. Estou falando isso aqui, quero que vocês procurem entender isso na vida de vocês, cada um com a sua experiência. Mas você, certamente, né, os que namoram, os que já namoraram, viu uma determinada virtude no outro que se encantou. Talvez você não parou para pensar, talvez você nunca fez essa reflexão. Mas muitas vezes a gente se encanta em algo no outro justamente porque nós não temos. Então isso é a similaridade que o Padre Agostinho está falando aqui. Entende? Dessa questão da virtude. Completar-se. Completar-se porque isso, a gente vai entender melhor isso durante a aula que o matrimônio nada mais é que para isso, esse auxílio mútuo de um para o outro, para quê? Para que os dois se aperfeiçoem e sejam santos. E a outra causa, né? Então a gente já falou sobre o conhecimento, sobre a similaridade e tem a bondade. Vamos ler o passo. A gente sempre, todo mundo, não importa nenhuma das diferenças entre todas as pessoas, bilhões de pessoas do mundo, mas todo mundo está sempre, em tudo que faz, buscando o que é bom. Sempre. Mesmo um alcoólatra, ele está buscando, na bebida ele está buscando o que é bom. O que a diferença entre que muda das pessoas é que nem todo mundo sabe o que é a bondade. Aí que é a chave. Mas em tudo que a gente faz na vida, ninguém procura, isso é da natureza humana, ninguém procura aquilo que é ruim. É por isso que diz, se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Porque está todo mundo buscando coisas boas, prazeres, etc. Mas bens morais também, tudo. Só que, às vezes, se a gente não tem uma boa catequese, uma boa formação, a gente não sabe o que é a bondade. Mas a gente está sempre buscando isso, né? Que é impossível para nós desejar o que não é bom. Esse é um ótimo exercício para a gente fazer quando a gente vai rezando também. Pensar nas coisas que, na hora de um exame de consciência, de noite, nas coisas que a gente fez, isso vai ajudar muito. Quando a gente percebe que fez lá uma besteira, um pecado, uma coisa, você pensar por que você fez aquilo. E no fundo talvez você não saiba sobre aquilo, mas você estava achando que era uma coisa boa. Porque é impossível para nós não desejarmos o que é bom. É impossível para nós desejar o que é ruim.
A diferença é que nem sempre a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Né? Então, sem isso, sem esse desejo pela bondade, não haveria amor. Por isso que a bondade é uma causa do amor. Tudo isso nós estamos falando da vocação. A vocação ao matrimônio. Para entender um pouquinho melhor a natureza. Tá? Não se preocupem se... Lembre-se, não se preocupe se estiver um pouco confuso. Vai fazer sentido. Eu espero. Tem que fazer. Nossa Senhora vai dar um jeito. Certo? Até aqui, tranquilo? Tranquilo mesmo? Tá bom. Segundo aspecto do matrimônio, da natureza do matrimônio. Sacramento. Já falaram sobre sacramento aqui, Natália? Falamos sobre sacramento aqui. Então, só para resumir, talvez eu dei uma outra característica. Não sei, se for repetitivo, não tem problema. Tem gente também que ainda não participava naquela época, então... Para ser sucinto, sacramento é um sinal eficaz da graça de Deus. Vamos usar um exemplo bem simples que eu gosto. Existem vários sinais no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Que representam coisas. Por exemplo, um diploma. Mas deram esse exemplo aqui? Mas pode repetir. Pode falar. Tem gente que ainda não viu. Mas deram bem do diploma, eu posso usar outro. Não, pode usar o do diploma, é o melhor que tem. Pode falar. Tá bom. Por exemplo, quem está na faculdade aqui hoje é formado? Vou perguntar para a Natália. Você faz o quê? Engenharia de software. Engenharia de software? Então, você está em que ano? No segundo. Bichinho. Bem, muito bom. Eu sou engenheiro também, mas não só. O diploma, quando você receber o diploma, o tão sonhado diploma, vai te fazer um engenheiro de software? Não, é só um sinal de que você passou por um bom período, passou por vários DPs, etc. Aquelas coisas. Não adianta falar assim, entendeu? Então, o fato de você ter um diploma não faz você ser engenheiro. O sacramento, ele é um sinal de alguma coisa eficaz, ou seja, ele realiza aquilo que ele significa. Se o sacramento fosse um diploma, era só você ganhar um de alguém vir para você, tá aqui um diploma de software. Você já é um engenheiro de software e você sabe resolver todas as pendengas, criar um software bacana, a arquitetura toda ali, tudo. Entende? Então, isso é a diferença. Então, não vou falar de todos os sacramentos, cada um realiza alguma coisa. O que o sacramento Não, beleza. Basta saber isso, senão vai ficar confuso. Depois eu vou explicar o que o sacramento do matrimônio faz nos dois. Beleza. Um último aspecto para a gente entender um pouco melhor a vocação do matrimônio é a dignidade que o sacramento recebeu. Que o sacramento do matrimônio, que o matrimônio em si tem. Tem uma oração aqui que eu trouxe. Isso aqui, olha gente, quem for casar, façam isso daqui. Isso aqui é um livro, isso aqui é o ritual do sacramento do meu matrimônio. Tem todo o rito aqui, o padre no dia do casamento usou isso daqui. Tá toda a missa inteira, tá tudo aqui. E aí você guarda pode dar um padre, dá pra, sei lá. E você guarda, isso aqui é uma maravilha. No dia que você quiser rezar, olhar as orações que você fez. Porque no matrimônio tem uma série de orações que são optativas. O casal pode escolher, eu quero essa, eu quero aquela. Então é diferente, a leitura não é igual para todo mundo. Então você guarda aquela que foi feita no dia. É uma excelente. E tem uma oração aqui, que é a bênção nupcial. Tem acho que uns 2, 3 tipos. Uma bênção bem grandona durante a celebração. Que é depois do Pai Nosso. Todo mundo sabe na missa, né? No final do Pai Nosso. Quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ninguém fala amém e o padre continua. Uma oração, né? Livrai-nos, etc. Tal. No casamento, na celebração do matrimônio, não tem essa oração. E ela é substituída por essa bênção. Eu não vou ler ela inteira, não, porque ela é bem grande. Mas tem um pedaço aqui que ele fala assim, O padre faz uma invocação, geralmente tem um momento de silêncio.
que o padre coloca, fala, ó, todo mundo faça um momento de silêncio e a assembleia inteira faz uma oração pelo casal. E aí continua. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início. Acabei de lembrar que era para ter trazido a Sagrada Escritura. Também tem uma Bíblia aí? Só aula de celular. Pode ser. Mochila. Presta para mim, por favor. Presta aí. Abre no Evangelho de Mateus, por favor. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido, capítulo 19, e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Só isso tá bom. Veja, a única bênção que não foi abolida. Não que eu tenha alguma coisa com as outras vocações sacerdotais, são belíssimas vocações, religiosas, mas para pensar na dignidade, que alta dignidade é essa de um tal sacramento, que é uma bênção que nunca foi abolida, nem pelo pecado original. Quanta coisa nós perdemos pelo pecado original, mas essa bênção não foi abolida. E eu não estou nem falando do sacramento ainda, tá? Eu estou dizendo só porque Nosso Senhor não tinha vindo. Era a humanidade. Pegou aí? Mas 19? Deixa eu ver se é 19 mesmo. Isso mesmo, leia o comecinho, capítulo, versículo 1, fazendo favor. Quando terminou essas palavras, Jesus partiu da Galileia e foi para a região da Judeia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e aí eles as curou. E alguns fariseus se aproximaram de Jesus para tentá-lo. Perguntaram: é permitido divorciar-se da própria mulher ou por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Para um pouquinho. Conseguiram ouvir? Vocês não ouviram que desde o princípio Deus os fez homem e mulher, e assim o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá. Aqui, na criação, Deus já tinha dado essa bênção matrimonial. Então, mesmo entre os pagãos, entre qualquer pessoa, não precisa ser católico, não precisa ser nem cristão, existe um matrimônio. E é um matrimônio, porque é uma bênção, é a lei natural, é a criação. Ainda que não tivesse toda a revelação, ainda que não tivesse Nosso Senhor, ainda que não tivesse o pecado. Porque, veja, nem com o pecado foi retirada a bênção. Então já tinha a bênção antes do pecado. Então nem que houvesse tudo isso, já estava dada essa bênção, esse matrimônio. Então, tudo isso que a gente falou até agora, com exceção do sacramento, que a gente vai desenvolver melhor depois, já era assim um matrimônio. Essa vocação já, mesmo que não tivesse a igreja, o homem e a mulher já eram chamados, cada um, Deus, cada um chama, a outros vezes chama de vocação sacerdotal, religiosa, etc. Mas a quem ele, desde o princípio, chamaria a vocação matrimonial, já estaria chamado. E não precisaria nem da igreja, a gente teria a obrigação de entender isso e de viver bem o matrimônio, para assim chegar até Deus, de alguma forma. Claro, Deus poderia ter feito tudo isso de forma diferente. Entendeu? Pode continuar. Tem mais um pedacinho. E por isso o homem deixará seu pai e sua mãe. Ele respondeu: vocês não leram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Tá bom. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Então, vejam que, só por ser uma criação divina, já tem uma tal dignidade. Mas, existe um outro aspecto que também dá uma dignidade muito alta à vocação do matrimônio, porque ela depende de um ato livre da vontade humana. Antes da gente continuar aqui, só para a gente discernir essa palavrinha vontade, que faz total diferença para a gente entender isso. Porque a gente confunde muito desejo e vontade. Porque a gente usa essa palavra errada. Eu não sei por que isso é assim, não estudei sobre isso, mas essas são as questões da linguagem. Mas toda vez a gente fala assim: nossa, vontade de comer um dogão, nossa, vontade de comer um negócio,
Vontade do seu. Isso não é vontade. A gente fala vontade, todo mundo entende. Nossa, vontade de fazer isso, vontade de uma piscina, vontade de viajar, vontade de assistir um filme. A gente tem muitas vontades. Mas na verdade a gente deveria estar com desejo de comer. Mas a gente só usa desejo para quem está grávido. E aí fica estranho, né? Nossa, com desejo de um cachorrão, você fala, tá estranho, né? Mas seria o certo. A gente entenderia melhor o significado da palavra. Desejo está mais ligado aos apetites nossos. Vontade é uma potência da alma. E por isso que o matrimônio tem uma dignidade tão grande. Porque depende da livre vontade de um homem, de uma mulher, o matrimônio. Por isso que lá na hora do matrimônio o padre pergunta se é de livre vontade, o que fazeis, o que prometeis, tudo isso que vocês estão prometendo aqui, etc e tal. Porque se não for, é inválido. Não é nem matrimônio e muito menos um sacramento. Beleza? Entendeu? Isso aqui, até para pagão. Não importa. Não tem a livre vontade, não foi feito um matrimônio. Que já seria indissolúvel, a gente vai falar melhor, desde o princípio. Porque está no Gênesis. Né? Aqui foi o Evangelho de Mateus. Mas Nosso Senhor está referindo a uma passagem lá dos primeiros capítulos de Gênesis. Que Deus uniu o homem e o separa. Beleza? Até aqui? Entendido um pouquinho melhor da vocação do matrimônio? Esses aspectos, vocação, sacramento e dignidade? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Eu vou entender a diferença de vontade e desejo. Dá pra pensar também no fato de que os animais também têm desejos. Né? Exatamente. Mas eles não têm vontade. Mas não tem vontade. O cachorro tem o desejo de comer um prato de comida. A gente também. Mas a gente pode ter a vontade, guiada pela razão, já vou fazer um jejum, vou fazer uma dieta, vou ir contra o meu desejo, porque a minha vontade, minha escolha vai fazer eu falar mais alto. O animal não consegue, né, fazer isso. Porque o animal não tem essa potência da alma. Geralmente a gente diz que os animais não têm alma. Filosoficamente, possui uma alma, mas eu nem sei explicar isso direito. Mas não é exatamente. Não é uma alma humana, ele não tem essas potências da alma. São três, né? A vontade. Porque acho que a alma tem algo relacionado assim, ao princípio de vida, né? Isso, tem vida. Dessas potências. Isso. É isso mesmo. Bom, então, entendido um pouquinho sobre a natureza do matrimônio, vamos falar sobre o que o Papa Pio XI coloca na encíclica dele também, das vantagens e benefícios. Bom, então por que é bom casar, enfim. Bom, e aí a gente vai entender sobre os fins do matrimônio agora também. É que o Papa coloca como vantagens e benefícios. Eu espero que eu consiga passar isso de tal maneira que vocês entendam que é uma vantagem mesmo. Mas se vocês não entenderem, a culpa é desse que nos fala. Primeira vantagem, os filhos, a prole. E que isso é o fim primário do matrimônio. O matrimônio tem dois fins. O primeiro deles é a criação e a educação dos filhos. Né? E veja, por que é um bem? Por que é uma vantagem os filhos? Porque são um bem. Porque Deus deu ao casal, ao homem e à mulher, vocacionados ao matrimônio, um bem enorme que é participar de um poder que é só divino, que é a criação. A ciência pode buscar o que for, pode fazer o que for, mas só Deus tem o poder de dar e tirar a vida. Mas um casal em santo matrimônio é co-participante dessa criação, da criação dos filhos. Então, não faz sentido um casal se unir em matrimônio e logo de cara recusar esse bem. Sendo que por causa desse bem, poderíamos dizer que Deus criou o matrimônio. Porque Deus é amor. E Deus, na sua bondade, né, entre Deus Pai e o Espírito Santo, entre Deus Pai e Filho, entre o amor entre eles é que é gerado o Espírito Santo. E através desse amor gerador, que Ele nos criou os anjos, fez toda a criação, colocou tudo isso a nosso dispor, Ele deu essa graça para os homens de participarem desse poder criador dele, através do matrimônio. Né? Enfim, a gente poderia ter uma aula só sobre isso.
e falar da graça que a mulher tem, etc. Mas só por isso já valeria a pena. E a gente participa também, por isso, dos vocacionados do matrimônio, com os filhos, da graça de povoar o céu. Porque qual é o maior bem que a gente pode dar para os nossos filhos? Isso, mesmo um casal que não possa ter filhos, à sua maneira, ele participa também desse poder criador em sociedade com as outras pessoas, ajudando outras famílias, ou de repente adotando, etc. e tal. Mas essas duas graças são muito grandes, de gerar filhos para o céu, para que também eles, para que mais almas sejam criadas através de nós, através do casal, Deus possa criar mais almas, para que depois vão para o céu também, e aqui na terra já conhecer, buscar, amar a Deus, e assim salvar a própria alma para o céu e atingir santidade. Então esse é o primeiro, é um benefício muito grande, e a gente nem é merecedor disso. O segundo ponto é a fidelidade conjugal, que é uma coisa intrínseca também ao matrimônio. O matrimônio, todo mundo sabe, ele exige essa fidelidade e essa unidade entre o casal. E essa exigência, hoje a gente tem essa impressão que isso aí é um absurdo, o mundo prega já há muito tempo o contrário. Mas eu vinha no caminho pensando que essa exigência cria um laço de confiança muito grande. Quer dizer, mas eu não vou casar com alguém que eu não confio. Sim, óbvio, você vai conhecer a pessoa, você vai criar confiança com ela. Mas essa confiança não é uma confiança simplesmente humana, que a gente conversa um pouco com a pessoa, dá uma prova para ela, digamos assim, você passa por uma situação, a pessoa estava lá, te ajudou, e você vai criando essa confiança. Mas é uma confiança nas coisas do céu. A gente pode pensar no matrimônio, humanamente falando aqui, como um contrato. Hoje você vai lá no cartório, assina um contrato, e para muitas pessoas é só isso. Mas qual outro contrato que você assina na face da terra que te traz tal confiança? A gente assina contrato para alugar um imóvel. Eu mesmo, sexta-feira, acabei de assinar um contrato lá. O contrato tem 32 cláusulas, 31 é se eu pisar uma vírgula fora, eu que me lasco. Eu tenho que pagar, eu tenho não sei o quê, tudo contra você. Tem lá um parágrafo só de direitos do locatário. A gente só se lasca. Contrato de emprego. Você está bem empregado, muito bem, ganha seu salarinho, a hora que o patrão quiser, valeu, tchau, obrigado, Deus abençoe. Matrimônio não. Matrimônio é até que a morte os separe. E estão conseguindo entender isso? Porque a gente foi tão criado errado na sociedade porque a gente acha que isso daqui é um jugo, é um cabresto na vida da gente. Nossa, aí faz camiseta, game over. Casei, game over, acabou pra você. Não. Você tem uma pessoa agora igual a você, no Gênesis, Adão vai falar, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Essa sim é uma companheira, etc. Ele procurou animal por animal, alguém que fosse para ele, com ele. Nada, Deus criou a mulher para o homem, etc. Então, com o matrimônio, a gente tem essa certeza. Porque os dois estão prometendo um ao outro aquilo diante de Deus. Está entendendo? Mesmo? Então tá bom. Bom, e aí a gente vai para o segundo fim do matrimônio. O primeiro, a criação e a educação dos filhos. E o segundo é o amor conjugal e auxílio mútuo. Assim o Papa coloca com esses termos na encíclica. Que é o amor conjugal, a relação entre o casal, que serve de auxílio mútuo, de fortalecimento no dia a dia, nas dificuldades, porque
Não é porque tem tudo isso, todos esses benefícios, bênção divina, que não vai ter dificuldades. Tem muitas mesmo. Mas, dada esta fidelidade entre o casal, a gente recebe graças abundantes para si mesmo, para a nossa santificação pessoal e para o auxílio. Porque isso aqui é verdadeiramente, se a gente entender bem isso daqui, fico contente que vocês entenderam o que é o matrimônio. Porque a gente, eu lembro até no dia que eu fiz curso de noivos com o Padre Rodrigo, né? Acho que não sei se vocês conhecem, enfim. E ele é bem engraçado, né? Tem hora que ele vai falar dessas coisas assim, sobre sexo, sobre castidade, etc. Se já tiver informação, né? Então não vou me ater muito, mas a gente não gosta de ficar assim. Mas enfim, aí quando ele foi falar na formação, ele disse assim: vocês têm que entender o seguinte, casamento não é para ter sexo não, tá incluso, mas não é para isso, não é fim. E a gente tem que entender isso daqui, o matrimônio, o casamento é para o amor conjugal sim, mas sobretudo o auxílio mútuo. Nada mais é do que você tem que santificar o outro tem que santificar você. Então, a gente até poderia usar um game over na camiseta, mas se a gente entendesse que a minha vida acabou para mim e agora é para Vitória, e a vida dela acabou para ela e agora é para mim, aí sim, aí a gente entendeu qual que é esse segundo fim do matrimônio, esse auxílio mútuo. Isso não é uma coisa ruim, isso de nossa, minha vida acabou pra mim. Exato. Na verdade, é se livrar do seu próprio egoísmo, que é o que de fato acaba com você, de viver uma coisa mais elevada, de viver o amor. Então é uma salvação, né? Você salvar de si mesmo, em vez de viver uma vida toda egoísta, vivendo pra si mesmo e se acabando em si mesmo, você viver pro outro, e assim aprender a amar, e assim, enfim. Por isso que, não lembro qual aula, eu acho que talvez engenharia, sei lá, o Padre Paulo deve ter falado isso em todas as aulas dele. Que ele diz assim, que o contrário do amor não é o ódio. Não é somente o ódio, é o ódio. Mas, quando a gente trata desse tema, a gente tem que entender que o contrário do amor é o egoísmo. Porque se você para pensar, você quer as coisas do seu jeito. E isso é pra mim, né? Eu falei pra Natália atrás, que eu falo de matrimônio, eu não tenho nem 2 anos de casado. Eu tô aprendendo essas coisas. Cada dia isso fica mais óbvio pra mim. Que a gente é muito egoísta. É muito egoísta. Enfim, o Papa Pio XI coloca na encíclica que essa característica da fidelidade conjugal, desse amor mútuo e o auxílio, ele tem o primado dessa nobreza que o matrimônio tem, dessa dignidade. Ele coloca é tão nobre essa vocação, esse sacramento, né? Isso é tão nobre e essa questão tem o primado da nobreza. Ou seja, é aquilo que mais importa aqui. Entende? É uma vocação nobre, muito alta. Uma graça muito grande dada por Deus. E de tudo que está abarcado nela, esse auxílio, esse amor aqui, que é esse segundo fim do matrimônio, tem o primado. Ou seja, ele está acima de todos os outros aspectos. Entenderam? Por quê? Porque é uma íntima união das almas. Não é só uma união dos corpos. Tem que ter, é a consumação do sacramento, faz parte do rito do sacramento. Não falei, mas se a gente tiver aula, né? O sacramento tem um rito, tem que ser cumprido, tem que ter a intenção, tem que ter uma fórmula, e tem que, enfim, tem todos os seus aspectos lá. Faz parte. Mas o primado dessa nobreza do matrimônio é a íntima união das almas. Aperfeiçoar as almas, entender aonde eu vou ter dificuldade, qual que é o pecado dominante do outro, qual que é o temperamento do outro, para ajudar, para saber como lidar, como falar. Você vai conhecer, você vai entender qual é o jeito, qual é a hora certa de falar com a pessoa, tem tudo isso. Não adianta se você sair corrigindo. Não, tem o momento certo de falar, o jeito de falar, aonde fala, como que fala. Já chega com um chocolatinho, um negócio. Tem tudo isso. Mas sempre em vista da íntima união das almas.
para a santificação um do outro. Essa aperfeiçoar um ao outro, né? Querer a salvação, um progresso de virtudes. Então, vou voltar na parte do sacramento para a gente entender melhor. Bom, que é um outro benefício, porque agora a gente vai entender que o matrimônio, tudo que a gente entendeu até aqui, já é um matrimônio natural, entre todos. Mas, Nosso Senhor, se eu não me engano, acho que continua lendo Mateus para a gente, fazendo um favor. Lá de onde você parou. Eu acho que é nesse capítulo aí mesmo. Procurei onde você parou. Continua lendo onde você tinha parado. É capítulo 19, já está no versículo 10. E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão só uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, Deus que uniu o homem não separe. Eles disseram: Então por que Moisés mandou dar a ela a carta de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não era assim. Eu lhes digo: quem se divorcia de sua esposa, a não ser em caso de uma união ilegítima, e casa por mim, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se é assim a condição do homem em relação à mulher, então não vale a pena casar. Ele respondeu: Nem todos conseguem compreender essa realidade, mas somente aqueles a quem é concedido. De fato, há eunucos que assim nasceram no ventre materno. Há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há eunucos que se fizeram tais pelo reino dos céus. Quem puder compreender, compreende. Tá bom. Veja que os fariseus ali estavam tentando apertar Jesus de algum modo ali, para ver se ele cometia alguma coisa, porque eles já estavam no seu coração querendo matá-lo. E aí eles perguntam: mas por que Moisés permitiu o divórcio? Por causa da dureza do coração. Mas no princípio não era assim. E daí, o que Nosso Senhor está fazendo ali? Ele faz isso em várias passagens, se você for perceber as pregações de Jesus. Ele está legislando acima de Moisés, porque ele é Deus, ele é Nosso Senhor. Ele está colocando a nova lei. Mas ele disse bem claro: no princípio não era assim. Mas acho que não era esse versículo. Tem um outro versículo sobre o matrimônio também, que os santos padres sempre colocam como onde ele fica um sinal mais visível que ele dá esses como sacramento. E depois também as bodas de Caná. É um sinal muito claro para nós também, né? Que ele abençoa o casamento. Mas enfim, a boda de Caná tem várias simbologias. Ou seja, o que Nosso Senhor está fazendo aqui? Ele está pegando o matrimônio que desde o princípio, ele está sempre referenciando isso, e no princípio era do jeito que é agora. Sim, do jeito que a igreja ensina. Indissolúvel, fidelidade, etc. Então, ele deixa muito claro isso aqui. Ele está dando uma graça específica que é justamente esse auxílio mútuo entre o casal. Então, o casal católico que tem o sacramento possui uma graça específica para isso, que quem não tem o sacramento não possui. O matrimônio entre dois batizados é infinitamente superior de um matrimônio entre dois não batizados, dois pagãos, porque não possui essa graça. Ele é chamado a coisas altas e tudo isso que a gente já viu também. Mas é muito melhor viver esse sacramento, e tanto que os fariseus já perceberam, então não vale a pena. Então isso aí é muito difícil. Viver isso aí que o Senhor está propondo é muito difícil. Mas o que eles não estavam entendendo ali? A graça que Nosso Senhor estava dando a eles e a todos os matrimônios. Uma graça específica, própria para isso.
Cada ocasião da nossa vida nós podemos pedir graças específicas, graças atuais. E o sacramento é isso. E lembrando que ele produz isso na nossa alma. A graça, eu acho que é importante falar isso para fazer mais sentido. A gente pode pensar na graça como um organismo. A gente vê o nosso organismo, né, doutor? A célula aqui, órgãos, a gente estuda lá a biologia, a gente vê o organismo, todos os sistemas, os ossos, etc. e tal. A graça é mais um organismo, só que a gente não vê. E é o que sustenta a nossa alma. Então, toda vez que a gente recebe um sacramento, toda vez que a gente comunga, toda vez que a gente confessa, toda vez que nós recebemos graças específicas, graças atuais, esse organismo vai aumentando, nós vamos crescendo. Da mesma forma, quando a gente peca, mortalmente, ele morre. Morre, está morto. O da graça está morto, não tem graça. Esse organismo morreu já. Entendeu? Então, o matrimônio o casal recebe uma graça específica para esse auxílio. E assim, isso é difícil de dizer, porque não tem como eu explicar isso para vocês. Quem viver, verá. Né? Quem viver, verá. Vai sentir. Dá pra gente tentar explicar de alguma forma, mas sentir isso só vivendo. A quem forem chamados a essa altíssima vocação. Então é isso, essa vantagem, né, traz essa graça específica do matrimônio, a indissolubilidade, que Nosso Senhor revoga a lei de Moisés, não tem mais esse negócio de divórcio, era por causa da dureza do coração, mas a gente poderia pensar, mas a gente continua pecador. Por que não deixou liberal, então? Deixa eu ter quantas esposas eu quiser, como era antes. Se você pegar o Antigo Testamento, o povo judeu, nossa, pega lá no livro dos reis, as crônicas, vai ver quantas esposas os caras tinham verdadeiro harém lá. Tinha 12 esposas, eles colocam regulares, mais 62 irregulares, não sei quantos e tal. E a gente continua pecador. Às vezes até mais pecador que os santos do Antigo Testamento. E por que é assim? Porque Nosso Senhor veio para redimir o gênero humano e elevar a um grau muito maior do que estava. Então não dá para a gente ficar como era antes. Não dá mais. E agora a gente tem um auxílio muito maior. E a gente tem um auxílio muito maior. Que é toda a revelação, o sacramento. E os sacramentos que são gerados do peito aberto de Nosso Senhor, na cruz. Só Ele mesmo criou os sacramentos, que são 7, e a igreja não tem legislação sobre isso. Os sacramentos nunca vão mudar. Quer dizer, só se Nosso Senhor voltar e criar mais alguns. Senão, serão sempre esses. Quer fazer o intervalo agora? Pode ser, João. Porque senão troca muito tempo, fica quebrado. Certo? Posso fazer umas observações que eu fui lembrando? Por favor, conserta tudo de errado. Não é nada de conserto, não. Antes das observações, a recomendação de um livro que tem tudo a ver com o que o João está falando agora, da questão de divórcio, né? Esse livro Claro e Escuro, do Gustavo Corsão, ele é católico. E ele explica muito essa questão de que do matrimônio natural, do casamento natural. Antes mesmo que a igreja diga que o casamento deve ser indissolúvel, existe também motivos naturais da pessoa humana e sociais da lei natural. Que vão muito de encontro com isso, com essa necessidade da indissolubilidade. Aí eu lembrei também de uma coisa que o Padre Paulo geralmente fala, né, para explicar a necessidade da castidade. Né? Que ele fala que ele no ato conjugal, no ato sexual, o que se está dizendo com os corpos? Eu sou o seu, eu me entrego a você. É uma entrega muito importante. Isso foi muito banalizado, mas é uma entrega total. Você está dizendo aquilo com o seu corpo. Só que se você faz isso fora do matrimônio, isso é uma mentira. Você está mentindo com o seu corpo. Então é um ato imoral. Porque a sua alma não está sendo entregue junto. Porque isso, é isso que eu ia falar. Por que é uma mentira? Porque ainda que você não entenda, você está fazendo essa entrega do seu corpo para outra pessoa. E a outra pessoa também. E no fundo você sabe que tem algo de errado porque existe a consciência, né? Então, tá fazendo um ato mal, de fato, né? Só, por mais que não tenha conhecimento perfeito da coisa. Mas algo já acusa.
E além disso, esse ato, ele em potência, ele gera uma vida, gera um filho. Esse filho ele vai ser eternamente dos dois. Então não importa que os dois se separem, ele vai continuar existindo esse fruto, essa pessoa que depende deles. Então você já começa aí a ver o caráter eterno daquilo, o caráter assim, continuado, não uma coisa pontual. Então esse fato de o ato conjugal, ele naturalmente gerar um filho, já pressupõe a necessidade de que esses dois permaneçam juntos, para o bem desse filho, que é um ser completamente desprovido de capacidade de se proteger e de se autoeducar. Ele precisa daqueles dois juntos. E aí isso também tem uma importância social, né? O Corsão fala muito sobre isso, de que é necessário para a sociedade que não haja o divórcio, justamente para essa boa criação das famílias, das crianças e tudo mais. Enfim, esse é um aspecto. Um outro que eu acho que vale a pena falar, que ele também menciona aqui, é que hoje tem muito essa questão da mulher, né, do feminismo, etc e tal, não sei o quê. E aí ele coloca um ponto aqui que é muito em defesa da mulher. É lógico que o mesmo vale também para o homem, mas é mais fácil imaginar para a mulher. Né? Mas imagina um mundo, né, que é mais guiado pelos preceitos cristãos e que existe essa consciência, né, da pessoa saber que ela vai responder pelos atos dela diante de Deus, que ela prometeu no altar, ela precisa cumprir aquilo. Né? Imagina um homem que sabe disso e um homem que não, que pensa, qualquer coisa eu separo, qualquer coisa eu acho outra, ou coisa e tal. Olha para a mulher, ela não está muito mais vulnerável na segunda opção. Então ela vai passar um casamento. Eu não posso brigar porque ele pode deixar a casa, ele pode nos abandonar. Eu não posso ficar, sei lá, feia porque ele vai me abandonar, porque ele tem todo o direito de me abandonar, porque afinal de contas o divórcio está aí. Ou aquela que o homem tem essa consciência de que ele assumiu uma promessa diante de Deus e da sociedade, ele tem que levá-la até o final, sabe? Ela está protegida. Da mesma forma o homem também, né? Ali ele tem uma mulher que prometeu fidelidade para ele. No outro caso, ele tem alguém que pode fazer o que bem entender e aí separe e beleza, e enfim. Né? Então, quando a gente começa a colocar as coisas no devido lugar, a gente vê como que os argumentos do mundo não fazem sentido. Mas é isso, vamos tomar um café, fazer uma breve pausa e aí depois a gente continua. Vamos exaltar aí, então. Vamos rezar uma Maria, certo? Bom, então agora já são 5 horas já. Bom, o que a gente vai ver agora? Eu queria passar toda essa parte primeiro, mesmo que um pouco mais difícil de entender, talvez, não sei, para que a gente pudesse olhar um pouquinho hoje, falar de alguns temas. Né? Eu nem sei o nome da moça que me perguntou. Gabi. Até que a Gabi pediu para mim comentar, para a gente entender que não teve como não dizer isso antes, né? Algumas coisas a gente já relacionou com a nossa sociedade, mas queria que a gente conversasse sobre algumas coisas agora para a gente entender que tudo que eu falei até agora talvez pareça muito abstrato, porque às vezes a gente não enxerga isso em lugar nenhum. Talvez, não sei, na verdade cada um. Se vocês enxergam alguma coisa que a gente viu, que ótimo, bom para vocês. Que é raro. Porque a nossa sociedade enxerga o matrimônio de uma forma totalmente diferente. E aí, só sobre isso a gente poderia fazer alguns cursos sobre alguns pontos que a gente vai comentar agora. E, lembrando, estou me baseando mais ou menos na linha de raciocínio da encíclica aqui. Não exatamente como está lá, tem mais coisas, tem outras coisas. Mas me ajudou a criar uma ordem assim. Para aula, que lá na encíclica vai falar sobre os erros, alguns erros sobre este tema, né? E ele coloca, então, que o principal erro, né, que ele está combatendo ali, né, que o Papa está combatendo através dessa encíclica, é que as pessoas pensam que o matrimônio não foi criado por Deus e nem é levado por Cristo, a dignidade do sacramento, que é simplesmente uma criação humana. Estava lá, sociedade, pecado, etc. E o homem queria se unir à esposa e eles criaram essa instituição aí e tal. Alguns até dizem que até foi criado por Deus, mas esse negócio de sacramento não existe, etc. e tal. Então, todas as questões que nós vamos falar a partir de agora nascem
no fundo, claro que não vai dar para explicar isso aqui, é filosofia e teologia, mas no fundo nasce disso, é importante a gente saber, ainda que não dê tempo de explicar, porque o tempo é curto, mas no fundo nasce disso. As pessoas não acreditam no matrimônio como uma instituição divina, a qual a gente já entendeu o que é. Porque afinal, se isso é uma criação do homem, e isso, esse princípio, isso é um princípio. Isso vai para todo o nosso sistema de leis hoje, o mundo inteiro praticamente. É raro, teoricamente, as nossas leis deveriam vir, na verdade não precisava, bastava os 10 mandamentos. Mas mesmo assim, em teoria, no início, as leis eram com base na lei natural, que é a criação divina. Mas hoje já estamos muito perdidos. Da mesma forma no matrimônio. Porque se é uma coisa criada pelo homem, então o homem que define. A hora que quiser muda, cria outro tipo. É o que a gente vai ver aqui. Todos esses erros são consequências desse princípio aí de achar que o matrimônio não é uma criação divina. E um outro erro, vou colocar como princípio aqui para a gente entender isso, é que para aqueles ainda que... Então primeiro, resumir, para não ficar confuso. Eu já falei de forma confusa. Primeira coisa é achar que o matrimônio não é criação divina. Mas tem aqueles que acreditam. Só que para esses tem um segundo erro, que na qual o poder gerador, que a gente falou da coparticipação do casal, na criação dos filhos, de uma alma que Deus coloca ali, esse poder gerador, ele seria, o fundamento dele, a origem dele seria a própria natureza, e não de Deus. Isso aqui é o Fabini tinha que vir aqui e dar uma aula só sobre o estado de heresias, acho que ele já deu ou não, mas enfim, ele deu umas pinceladas. Poderia ir lá atrás para entender todo esse negócio de mãe terra, bate a mama aí que tá na moda. Isso aqui não é mais uma heresia. Mas o princípio, para ficar claro aqui, é que para muitos que até acreditam no matrimônio como uma criação divina, eles não enxergam esse poder gerador da alma humana como sendo de Deus, sim uma coisa da mãe natureza, etc e tal. Ou seja, qual a consequência disso, prática aqui para nós? Se é assim, se esse poder gerador, aonde que está esse poder de geração? Na relação conjugal. Então não importa se ele é dentro do matrimônio ou não. Porque esse poder não é de Deus, é da própria natureza. Então, assim, não faz sentido nem dentro do argumento deles. Não faz sentido, mas eles enxergam isso nos animais. Também tem poder gerador, também tem seus filhotes. Mas ele não entende ali o princípio da alma, etc. Tá? Só assim, para não ficar muito solto, né? Mas a gente poderia falar sobre várias coisas aqui, sobre divórcio, sobre a questão do feminismo, empoderamento da mulher, aborto, corrupção dos costumes, de forma geral, modéstia, tipos de família, pelo amor de Deus, tudo isso. Né? Então, assim, vamos escolher. Querem saber sobre algum específico? Alguma coisa? Alguma coisa já viu também, para não repetir, Natália? Não, a gente está começando agora a dar as formações também para isso. Tá. Então vamos meio aleatório. Se vocês quiserem fazer perguntas aqui sobre temas aí, podem fazer. Todas essas coisas que eu falei são erros. Espero que a gente já consiga entender um pouquinho melhor com a primeira parte da aula. A gente falou sobre o divórcio, por exemplo, já os fariseus porque isso já existiu na lei de Moisés, antes de Nosso Senhor, né? E Nosso Senhor, a gente já viu que Nosso Senhor revogou isso. Mas a gente sabe que, instituído Deus sacramento, não separe o homem o que Deus uniu. E é para sempre. Até, como é que é o seu? Matheus me fez uma pergunta. Faz a pergunta aí para todo mundo ouvir, Matheus. Nesse caso, sei lá, o homem bate na mulher, ameaça ela, ou ao contrário, sabe? Esses casos. Então, não ouviu?
não é justificativa nenhuma, né, para divórcio. Depois a gente vai ver na história de Santa Rita, porque ela foi um caso exatamente desse, que apanhava, que sofria agressões, morais, que tinha uma vida complicada com o marido. Santa Mônica também, se não me engano. Aqui a gente sabe mais da história dela quando foi Santo Agostinho, mas se não me engano, o marido dela também passava por umas... Só que acho que, vou tentar também perguntar, porque eu não tenho certeza, mas eu já ter visto, né? O casamento ali, no caso, continua sendo indissolúvel, porque a natureza dele é indissolúvel, não tem como desfazer, você Exatamente. Mas existem situações em que os dois podem ficar separados. Sim. Justamente, tipo, uma questão de agressão e tudo mais, eles Exato. pararem de morar juntos, né, serem afastados para proteger justamente a mulher e os filhos, inclusive de um cara que seja completamente assim, né? Sim, mas isso não significa que o casamento deles acabou. Eles continuam casados, mas não convivem. E não têm o direito de ter um outro relacionamento. Por exemplo, nem precisa ir longe, nem precisa ir numa situação tão grave. Porque aqui, o que a Natália está falando, existem situações... Entenda, vamos lá. Na pergunta do Mateus, para um casal católico, isso é inadmissível. Não importa o problema que se tenha. A maneira correta é enfrentar o problema juntos, com a graça do sacramento, o auxílio mútuo entre os dois. Entendeu? Porque é sim uma ocasião de conversão. Né? O sofrimento de uma mulher, nesse caso, alcança a graça de conversão. É o exemplo de Santa Rita, e existem tantos outros. Né? Mas sim existe, o que a Natália disse é que podem ter casos clínicos, podem ter doenças, podem ter outras coisas que por um motivo ou outro a pessoa more separada, enfim, deixe conviver. Mas isso não desfaz o vínculo do matrimônio. Mas sem ir longe para casos como esse, assim, de problemas psicológicos, etc., qualquer outra coisa do tipo. Hoje a gente sabe, muita gente casa na igreja e não sabe nada disso aqui que a gente está falando. E a maioria dos cursos de noivo não fala nada disso aqui. A maioria. Não sei como é aqui, tomara que Deus que não. Mas a maioria não fala nada disso. E aí a gente vê aí, é normal ver, fulano casou, e até jovem. Um casal jovem, tudo vive, namorou, todo mundo conhecia, nossa, é o par perfeito, não sei o que, eu posso que se atrai, não sei quanto. Aí, às vezes tem um filho, que é uma mudança radical na vida do casal. Aí começa a aparecer, o egoísmo começa a surgir, não sei o que, separa. Daqui a pouco já está cada um morando com o outro, não sei quanto. E na igreja hoje fala-se muito da comunhão para casais de segunda união. Gente, não existe segunda união se você já teve a primeira. E se ela ainda não foi, o único modo de dissolver a união é a morte. Né? Entenderam, né? Segunda união, você pode até ter uma segunda união. Se você casou, ficou viúvo, casou de novo. Mas com duas pessoas ao mesmo tempo, não existe segunda união. E é isso que acontece. Na prática é o que o nosso Senhor fala, é adultério. Você deixou sua mulher, foi ver com outra, você está adulterando. A outra que foi deixada, qual seria a atitude dela? Ela não tem culpa. Poderíamos pensar num caso assim. O marido deixou a mulher lá e juntou com outra. Ele continua sendo casado com ela e toda vez que ele se relaciona com a outra, ele está cometendo adultério. Né? E já seria um escândalo e provavelmente um pecado só dele viver com outra. Que às vezes isso acontece com casais mais velhos, por exemplo. Que às vezes nem relação vão ter mais, talvez. Pode ser. Mas vive com outra. Já é um escândalo. Entendeu? Mas e a outra que foi deixada? Ela tem culpa? Não tem. Mas se ela passar a se relacionar com outra pessoa, ela vai estar adulterando também. Porque ela ainda é casada. E ela poderia colocar toda essa situação como sofrimento, entregar o sofrimento junto à cruz, pela conversão do próprio esposo, para recuperar o casamento. Enfim, isso eu queria falar um pouco dessas coisas, porque muitas vezes a gente não vê exemplo. Eu conheço alguns exemplos. Claro que não é uma coisa que dá para citar, sabe, fulano, não dá.
Não tem como dizer isso para que vocês pudessem ver também. Mas existem. Eu já vi testemunhos de pregadores como esse, que o casamento, a família se separou, teve outro relacionamento, gerou até filhos no outro, mas a mulher perseverou, rezou, depois de tantos anos a família voltou. Enfim, tem coisas assim, absurdas e tal. Então, assim, só fechando aqui o que eu tinha começado a falar, né? No sentido de deixar claro para vocês que a igreja não obriga uma mulher, por exemplo, a ficar numa condição de estar sendo ameaçada de morte, estar apanhando, etc e tal. Tem que ser analisado caso a caso, mas tem justificativas para daí separar-se fisicamente, não morar junto, mas o vínculo sacramental continua ali. Mas por que eu disse sobre isso, que a situação ideal seria, talvez possa escandalizar, sim, mas porque a gente sempre está pensando na santidade. Vocês conhecem a história de Santa Egiana? Não? Eu ia fazer isso no final, mas aqueles que puderem, procurem esse livro aqui, é da Biblioteca Católica. Quem for assinante, tem a loja lá, consegue comprar. Se tiver muito que for assinante aí, faz um pedido para os outros que quiserem, compra lá se tiver disponível. Ele é um livro só disso, porque a gente fica pensando, às vezes a gente conhece santos casados, São Luís de Santa Zélia, tem São Luís de Santa Zélia, tem aqueles lá que eram pais de Santa Teresinha também, ele não sabe, mas esse livro aqui é só a história de santos canonizados, tem alguns beatos aqui também, que não tem o grau de canonização, mas que também já tem comprovada a virtude, né? Que foram casados. Ó a lista. Cada linha é uma família. tem bastante. Tem muito. O último aqui da história, tá tendo casamento, pra você. O último aqui é a história de Santa Giana. Ela não sofreu nada disso que a gente está falando, mas por que eu vou usá-la de exemplo? Porque a situação que ela teve e a atitude que ela tomou, a igreja não obrigava. Não obrigava. Mas é exatamente por essa atitude que ela teve que ela é santa. Porque ela estava grávida, teve uma enfermidade e ela escolheu dar a vida dela para que a filha pudesse nascer. Filha, não lembro. Sim, exatamente o que eu quis dizer. Então, assim, ela tem a opção de uma situação extrema, tem sempre a opção. Mas ela também tem a opção de acolher o sofrimento. De acolher o sofrimento para o bem do outro, para a salvação da alma dele, de oferecer aquilo por amor a Deus. Pelas almas do purgatório, de acordo com cada situação. Exatamente. Então, a gente não pode ficar nessa, né? Tipo, eu vou fazer o mínimo possível, vou não sei o quê. Nossa, que absurdo a pessoa se sacrificar. Para nós que somos católicos, não existe lei do menor esforço. É sempre a lei do maior esforço, é a lei da perfeição. É essa que Nosso Senhor deu para nós. Não, é porque eu escutei uma vez uma história, não sei se é uma história real, não sei se é uma história fictícia, mas eu achei bem interessante para contextualizar. Que é assim, é uma pessoa que, tipo assim, uma mulher que ela era casada com um homem que tratava ela muito mal, e tipo assim, e ela passou a vida inteira dela rezando para a conversão dele, aí até que chegou um dia que ela estava morrendo, e aí ele, tipo assim, ele percebeu tudo mal que ele fez pra ela, se arrependeu, falou assim, que ele tinha feito tudo mal. E aí, ele se converteu, começou a frequentar a igreja e tudo mais, e aí ela falou pra ele que ela, tipo assim, ao longo do sofrimento que ela teve, ela pedia pra que ele se convertesse. Então, tipo assim, tudo que ela sofreu, em vez dela ficar mal ou querer parar de sofrer, ela falava assim, ofereceu a Deus, eu quero que ele se converta. Quando ela morreu, ela parou de sofrer, aí ele se converteu, entendeu? Tipo, pro mundo essa história é absurda, né? Como assim? Tem a história também de uma que ele era ateu, ela era católica, ele também era assim bem grosso, etc e tal, e ela tinha um diário. Essa mulher, eu não sei se ela já foi beatificada ou coisa assim, mas é uma história real, eu não me lembro o nome dela. Eu sei que ele se converteu depois da morte dela, lendo o diário dela. Então, e todo aquele amor que ela tinha Deus, o sofrimento, a paciência que ela tinha com ele, daí ele se converteu lendo o diário. Eu falei depois, mas a história de Santa Rita é o que a gente está falando. Ela é do século XIV. E o marido dela, ele também... na verdade, assim, vamos contextualizar. A Rita queria viver uma vida religiosa. Só que os pais dela não aprovavam a vida dela. E... Enfim, ela vivia esse dilema na vida dela.
E aí, certo dia, ela foi numa ocasião, num lugar diferente, numa missa, e ela foi se conciliar com um padre muito santo. E todo um discernimento espiritual, né? O padre fez uma direção na vida dela lá e ajudou ela a discernir que ela deveria obedecer os pais. Não importa para nós aqui isso, se ela deveria ou não, mas ela acolheu e disse para os pais, não, então tá bom, então eu não vou ser religiosa, mas com muito sofrimento, ela sofreu a vida inteira com isso. Até ela ser viúva no fim da vida e depois ela entrou no convento. Porque ela, junto com o diretor espiritual dela, percebeu que esse era o chamado. Veja que, isso é muito importante, porque eu disse, porque às vezes, e a gente, depois vocês procurem, tá? Não vai dar para ficar lendo a história, aqui é tudo resumido, né? Mas mesmo assim não dá para... Tem um livro de Santa Rita, da Biblioteca Católica, e depois conta. A gente poderia olhar para a história dela e dizer, meu Deus do céu, mas por que Deus pediu isso dela? Olha o quanto que ela sofreu. Desígnio divino, sabe-se lá Deus quantas graças ele conseguiu tirar, quantas almas Santa Rita não salvou do inferno com o sofrimento dela. E apesar de sofrer, ela foi muito feliz. E ela foi feliz. Exato. Porque ela entendeu que era a vocação dela. E ela, pasmem, é possível ser feliz no sofrimento. E Santa Rita entendeu isso. E a vocação do matrimônio é muito isso. Porque é fácil a gente falar que eu morri para mim e sou do outro. Mas vai viver. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ter que ter um câncer na família, que vai passar miséria. Não, estou falando da vida diária. A maioria das pessoas não passa por tantos dramas como esses que a gente está colocando. A maioria não passa, graças a Deus. Mas tem a sua dificuldade. No dia a dia. Enfim, aí, história vai, história vem, Santa Rita se casou. Deixa eu tentar lembrar o nome do marido dela. Paulo, isso mesmo. Quem falou? Isso mesmo. O Paulo, que antes do casamento, galanteador, pessoa boa, os pais conheciam a família, aquela coisa e tal, não sei o quê. E casou, não era tanto assim flor se cheire. Era muito dado à política da sua época, era envolvido com as questões políticas da terra e tal, né? Aquelas brigas, conflitos, interesses, e, enfim, Santa Rita sofria muito com ele. Ela sofreu a vida inteira. Não, quer dizer, a vida inteira parece que ela foi, não foi tão longa assim, tá? Não lembro exatamente, mas não morreu velhinho e tal. Mas foi uma vida bem sofrida. Tiveram filhos, etc. E tem uma certa ocasião que ele chega em casa muito tarde e a hora que ele chega, ele encontra a Rita ajoelhada rezando e chorando muito. Ele já chega, essa mulher chorando, né? Ele fica meio preocupado, achando que tinha sido alguma coisa com os filhos, vendo a esposa lá chorando, né, copiosamente, e ele percebe que na verdade estava chorando por causa dele. E esse foi o momento chave na conversão dele. Mas assim, estou aqui resumindo, né? É uma história de sofrimentos. E que com esse sofrimento ela alcançou a conversão dele. E aí você pensa, beleza, agora vai. E o Paulo realmente se converteu. Sinceramente, e começou a mudança de vida. Etc. Mas passou um tempo, ele largou os conflitos políticos e tal, mas passou um tempo, ele ficou sabendo de um amigo dele, que ainda estava nessa vida política lá, só fala, a história só conta como Lourenço. Né? Esse é um parente distante. E aí ele vai para uma cidade e acudir um amigo lá que estava passando, estava tendo uns problemas e estavam querendo ameaçar, etc. E tal. E ele vai para essa cidade. Na volta ele sofre uma emboscada e ele é assassinado. Ele fala, pelo amor de Deus, sofreu o dia inteiro. Agora que converteu o homem, morreu. Morreu o marido. Você, agora que ela vai ter uma vida feliz com o marido dela, ele morreu. E não bastasse tudo isso, os dois filhos, não sei se ela tinha mais que dois, mas dois filhos dela, eu acho que eram só dois, resolveram vingar o pai. Ela, não, nós vamos achar o assassino, nós vamos matar ele, e começou a crescer aquele sentimento de vingança. Quando Rita percebeu isso, ela falou assim, pelo amor de Deus, meus filhos vão ser assassinos, vão pecar gravemente, vão matar a graça dentro de si. Deus não permita que meus filhos morram antes de cometer o assassinato. Adivinha o que aconteceu? Morreram. Deus atendeu a graça. Agora pare e pensa.
para uma mãe católica pedir a Deus a morte de um filho, ou melhor, 2, para que simplesmente não pecassem. Estão entendendo? Então, assim, ela era obrigada a isso? Não. Claro que o sacramento obriga, assim, que ela zele pelo filho, mas seria um ato livre do filho. Mas ela poderia ter tomado várias outras atitudes antes. Poderia ter prendido o filho em casa. Chama o tio, o parente, então segura esses meninos aqui, tranca no quarto, faz não sei quanto. Claro que ela deve ter tentado uma série de coisas. Conversou com eles, tentou desfazer o sentimento de vingança. Ela viu que não era possível, falou, senhor, não teve jeito, os meninos vão matar e eles vão pecar contra ti gravemente, sabe-se lá Deus se eles vão para o inferno. Eu não quero que eles vão para o inferno, a minha obrigação é rezar por eles e eu quero dar o melhor que eu posso para eles, que é o céu. Então que o Senhor mate eles enquanto eles não pecaram, e assim pelo menos eles possam se salvar. E Deus atendeu a oração. Então assim, é desse grau que a gente está falando. Certo? Sobre isso? Quem quer apertar? Vai falar. E tinha uma coisa que piorava a situação, que era a família do marido de Santa Rita. Né? Sim, tem uma série de agravantes. Porque, contextualizando, era aquela família da época que era máfia, tipo, essa família mandava na cidade, sim. transportando em água para o mato. E aí, como Paulo era tipo um líder, um negócio assim, quando ele foi assassinado, os tios, todo. Muita gente que apoiava os meninos. Né? Isso, o irmão. Tem que matar mesmo. São essa cabeça deles. E aí, como não teve jeito, Santa Rita preferiu perder eles. Não perder, né? Mandar eles para o céu do que perder eles no inferno. Enfim, História bem bonita. vale a pena. E assim ó, tem várias histórias. Por exemplo, tem um santo que nós somos devotos, que é nós nos casamos no dia da festa dele, que é São Francisco de Borja. São Francisco de Borja, ele era duque da Espanha, ele era assim, sucessor do trono da Espanha. Borja, então você já deve, não é um nome muito querido na igreja, porque teve a família Borja, foi uma família mafiosa também. Teve o papa, bisavô desse São Francisco de Borja, foi um papa terrível. Tem série na internet da família dos Borja, terrível. E ele sofria muitas penas, ele foi religioso depois, né? Ele tinha família, etc. E ele viveu na época da Companhia de Jesus ali, de Santo Inácio, dos jesuítas. Ele foi superior da Companhia, se eu não me engano, ele foi o segundo sucessor de Santo Inácio, ou seja, o terceiro geral da ordem, que é assim que eles falam, os jesuítas. Então, ou seja, ele abdicou do trono, ele já sentiu o chamado de ser jesuíta, mas ele era pai, ele tinha esposa, ele tinha filhos, então ele esperou toda a família, cuidou dos filhos, proveu, tá tudo organizado. Como se no dia de hoje ele disse, beleza, agora minha esposa, eu não lembro se ele esperou a esposa dele falecer, mas antigamente havia muito isso, às vezes as famílias, entendam, ainda bem que a gente já falou sobre divórcio, assim, ele não é que eles se separavam, mas às vezes o marido deixava a esposa e ia viver uma vida religiosa. Era um consenso. Era um consenso. Ele deixava quando ela não queria. Exatamente. Conta essa história de São Francisco. Ele não largou lá. Ele arrumou. Agora meu filho, esse aqui já casou, já tem seu emprego, já tá bem. O outro filho já tá assim. Ele arrumou a casa, ele não largou, não abandonou, não deixou. Ou seja, resumidamente, ele não deixou de cumprir nenhum papel de pai, de senhor da família. Organizado tudo, ele entrou para a vida religiosa. E além disso, ele abdicou de todos, ele era vice-rei praticamente da Espanha. Ele tinha sucessão ao trono, ele tinha um monte de coisas, de bens que ele abdicou para entrar na companhia de Jesus. E é interessante porque nos documentos da companhia, quando ele a dirigiu, né, ele sempre assinava Francisco o pecador. Não porque ele era muito pecador, ele era o santo, mas porque ele sempre assumia os pecados da família dele para ele. E se você for pesquisar a história do Papa, acho que é Alexandre VI. Ou melhor, nem pesquisa, vocês vão encontrar tudo porcaria. Mas assim, o Papa assim, tinha concubina, tinha esposa, filha, era
caos. É uma época da igreja que o Fabini quase já explicou, que foram terríveis papas. Então, o bisavô dele era dessa época aí. Você fala, santos de Borja, nossa, mas os Borja, mas tinha um santo que... Enfim. Bom, mudando de assunto, mas continuando nesse tópico aí de erros que a sociedade hoje coloca, alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre isso aí? Alguém tem uma dúvida? Não? Vamos seguir. A Gabi me perguntou sobre método Billings. Já falaram alguma coisa? Não? Pode dar uma pincelada? Não sei, será que dá tempo de entrar nesse assunto? Não, só vou... Tem horário mesmo. Tem? Só vou comentar porque eu espero que eu responder. Bem rapidão. Rapidão, prometo. Até que horas que eu posso ir? É porque, tipo, a gente não explicou da questão da abertura da vida. Mas vai rapidinho. Então, pode falar. Porque é sobre família, ela me perguntou sobre isso. Mas enfim. No rito do matrimônio, tem aqueles princípios que a gente fala aqui, ó. Eu, fulano de tal, te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel, tudo que a gente já falou, amar-te, respeitar-te. Na parte que o padre pergunta. Eu acabei de perceber isso. O padre pergunta, é de livre e espontânea vontade que fazer? Sim. Abraçando o matrimônio e desprometer um ao outro amor e fidelidade, é por toda a vida que prometeis? Sim. Estais disposto a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Então, o rito do matrimônio nada mais é do que esses princípios, os fins, as causas que nós falamos. Aqui está a primeira causa, o fim do matrimônio, a criação e a educação. E é os filhos que Deus vos confiar. Não existe, quantos filhos vão ter? Nós vamos ter os filhos que Deus nos vamos confiar. Até quantos filhos vão ter? Até quantos Deus nos confiar. Vocês querem ter muitos filhos? Queremos ter os que Deus nos confiar. A resposta é sempre essa. Entende? Isso é abertura da vida. Ponto. O que é o método Billings? Meu Deus, mas e se você for pobre e não sei o que? E se você for doente? E se você não sei quantos? E se você... Não importa. Nós vamos ter os filhos que Deus nos confiar. Existe um dito, né? Se Deus dá o filho, se Deus dá a boca, Ele vai dar também o prato. Cada filho vem com pão que vai ficar. Já vem com pãozinho, talher, fica tranquilo. O sustento básico sempre terão. E se Deus, aqui eu peguei a primeira parte, porque é na saúde e na riqueza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, e antigamente, no nosso está escrito, apesar do padre ter falado, mas eu e a Vitória colocamos isso, na riqueza e na pobreza. O rito atual aqui no Brasil não coloca isso, mas se você pegar fora do país, tem. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Porque não importa. Importa é o céu, é a santidade. Mas a igreja, mãe, mestre, que entende, que cuida, que ampara, que acolhe, o método Billings nada mais é do que o casal entender a natureza da relação conjugal quanto todo o processo de criação, a gestação, todos entender a natureza e que isso é bom e é muito bonito, porque quando você estuda isso, estuda mesmo, igual o médico tem que estudar lá na sala de aula. É belíssimo porque você enxerga o dedo de Deus. E, para resumir, a igreja coloca 3 situações em que é permitido ao casal o espaçamento dos filhos. Prestem bem atenção, porque isso não é planejamento familiar. As feministas, o mundo, vai ensinar planejamento familiar. Eu digo isso porque veio delas. E muitas vezes curso de noivos também. Vai ensinar tabelinha, vai ensinar contraceptiva, vai passar um monte de coisa. É tudo do demônio. Existe o método Billings, é um método natural, porque você estuda tudo isso e entende como a relação funciona e o corpo da mulher funciona.
com o intuito de, se você estiver sob uma dessas 3 situações que a igreja ensina, que são guerra, período de guerra. Não estamos. Não estamos. Beleza. Ah, mas tem na Ucrânia, gente. Ah, mas a guerra na Ucrânia aumentou o combustível e está faltando. Não interessa. Você, homem, mulher, está indo para a guerra? Não. Então, entenderam? O exemplo é claro. O país pode estar em guerra. Você está indo para a guerra? Você está indo para a guerra? Não, não tem o que fazer, não está ajudando em nada. Vai ficar de boinha escondidinho lá na tua cara? Não serve para você a questão da guerra. Segundo, extrema pobreza. Gente, é extrema pobreza. Não é porque você não pode viajar, não é porque você não tem carro, não é porque você tem só um quarto e mora você junto. É assim, coisas extremas mesmo. Muito extremo. Eu, para ser sincero, não consigo nem explicar porque eu nunca conheci alguém que tem pobreza. Eu já, assim, participei de projetos e vi pessoas. Eu já vi. Mas conhecer é diferente. Sentir, estar perto de alguém que está em extrema pobreza, enfim. Creio que é muito difícil. Não estou falando que não existe. Estou falando da minha realidade. Então, guerra, nós estamos, extrema pobreza. Acho que não estamos. Né? Estamos aqui todo mundo, calçadinho, bonitinho, todos fizeram uma comida gostosa. Estamos bem. E o terceiro é grave doença, uma doença muito grave que coloca em risco. Então, por exemplo, no caso de Santa Giana, eu não sei se quando ela engravidou, ela já sabia, mas vamos supor que ela soubesse. Seria um caso ilícito para espaçar a gestação, porque seria um caso grave, que ela poderia morrer, etc. e tal. A igreja permite isso. Tá, entenderam até aqui? O método Billings entra onde? Se você está num caso grave, o método Billings pode te auxiliar para entender qual é o período fértil da mulher. E aí como que você espaça a gestação? Evitando a relação, não é usando contraceptivo, não é tomando remedinho, pílula, não. É entendendo como funciona. É possível isso, a mulher conhecer o seu corpo e saber exatamente os dias em que ela vai estar ovulando com perfeição. Não é uma tarefa fácil. Exige, você pode até precisar de um médico para te ajudar e etc. Mas enfim, vocês têm uma doutora aqui. Mas você entendendo isso, você evita a relação conjugal nos dias em que você vai estar ovulando. Entenderam? Gabi, entendeu? Beleza? A gente vai precisar de outra formação para vocês Vai. entenderem melhor Então, só para concluir. essa questão toda da abertura física. A gente vai falar de exato. Guardem as dúvidas já aí, já vão escrevendo, vão mudando. Isso. Porque é um ponto que pode ser muito louco para muita gente, porque assim, mundo afora, a opinião é completamente outra, né? E então, às vezes, um primeiro contato é até um pouco assustador. Mas quanto mais você conhece, quanto mais você vê famílias que vivem, você fala, meu Deus, é isso que eu quero. Ah, então só para concluir a questão do Billings. Porque isso acontece em muita formação. O pessoal passa o Billings aí como se fosse uma camisinha católica. Isso não existe. E para a gente encerrar, assim, para resumir, né, isso que eu falei não sei o que fala, é a igreja, letras e documentos. Então, para encerrar de forma alta também, o Papa Pio XI coloca na encíclica, posso falar sobre esses erros, etc. Para resumir a história, como que a gente conserta isso? Ele coloca, é o que a Natália tinha falado no intervalo. O amor tem que restaurar tudo. Ele tem um capítulo na encíclica, o Tom Chino nos 2, que é a ordem do amor. Tudo ser restaurado nessa ordem. É isso que a gente tem que considerar, né, que o matrimônio ele é um desígnio divino, para quem é chamado dessa vocação. E isso restaura todos esses erros. Certo? É aquela coisa, né, que o mundo procura ver os problemas e acha uma solução que é só a piora dos problemas. Então, o casamento pode ter casamentos que são conflituosos. Como é que você vai resolver? Causando mais conflito? Causando mais conflito, acabando Exatamente. com tudo, né? E a possibilidade do divórcio fragiliza ainda mais o próprio casamento, como eu falei, né? Tipo, eu sei que eu posso terminar, a coisa fica pior. Ou a gente vai procurar viver mais intensamente e resgatar esses valores cristãos, colocá-los em prática, ensiná-los e etc. Porque isso, de fato, vai levar ao bom. Né? Mas acho que, para finalizar,
uma coisa que a gente pode ter entendido muito bem aqui com o que o João falou, com as histórias dos santos, enfim, e olhando para a nossa volta, né, se a gente passa a analisar os casais que a gente vê, etc., e a nós mesmos, né, a gente começar a enxergar o que é o egoísmo, né? Então, como o egoísmo se manifesta nas famílias, nessas decisões, nesses discursos do mundo. Então, a gente não pode, porque assim, muitos daqui provavelmente vão ser chamados ao matrimônio, né? Eu já quis trazer essa informação, por mais que não tenha ninguém prestes a se casar, porque a gente já vai se preparando para isso, né? Não desejar ir ao matrimônio, começar a formar uma família, para me fazer feliz, sabe? Com essa ideia de vou casar com fulano porque fulano me faz me sentir tão bem, me faz me sentir tão especial, me faz tão feliz. Não, a frase que deve estar guiando você é: eu vou me casar para fazer essa pessoa feliz. Se um tá fazendo, se a esposa, eu vou casar para fazer ele feliz. Se ele fala, eu vou casar para fazer ela feliz, tá certo, né? Um se entrega ao outro, a coisa acontece. Agora, se fica um só esperando do outro, vão viver exigindo, mas você não fez isso, mas você não fez aquilo, e aí não dá, né? Não é uma troca Exatamente. de favores, não é, porque senão fica um chantageando o outro. Tipo, eu vou casar, porque daí você me traz essa vantagem, daí junto o seu salário com o meu, daí a gente vai poder viajar pra não sei onde. Gente, que existência mais mesquinha e miserável, né? Que coisa terrível. E daí surge o divórcio, que eu não fui feliz, então eu vou terminar. Aí eu vou com outra pessoa, daí eu também não vou ser feliz e vou terminar. Então, assim, você vê que é doentio o processo, né? Assim, não que eu seja exemplo para nada, tá, gente? Eu não sou. Inclusive, sim, até pelo poder de síntese, vocês já viram que eu não tenho. Porque o tempo é curto para falar muita coisa. Mas é muito curto. Mas eu falo para Vitória, né, que é minha esposa. Vira e mexe, a gente tá lá, igual a gente vai se mudar agora, tá uma correria, junta caixa, não sei quantos e tal, é loucura. Aí, às vezes, eu tô meio apurado, ela... Você quer que eu te ajude com alguma coisa? Eu falei, como assim? A minha esposa não trabalha, né? Já estava conversando ali, ela cuida da filha, fica em casa e tal. Você quer que eu te ajude? Eu tô tentando fazer o que eu tenho que fazer no serviço aqui, tem que fazer as coisas, cuidar da casa, trazer não sei o que, passo no mercado para resolver as coisas, tentando fazer o que é de minha parte fazer enquanto pai, enquanto marido. Não tô dando conta, você tá fazendo a sua e quer fazer a minha. Você já está me ajudando fazendo aquilo que te cabe, entende? E já me ajudou muito. Assim, e as pessoas não percebem isso. Por exemplo, a gente vai na casa dos meus pais às vezes e não sei se eu deveria falar isso aqui, porque às vezes surge mais ocasião para explicação. Mas aí às vezes a Catarina suja a fralda e a Vitória vai lá trocar, não sei o que, e meu pai, vai lá ajudar ela. Vai lá ajudar ela, tá? Já vai lá trocar. Não, você tem que ajudar ela, não sei o que. Porque assim, não tem, querendo ou não tem a mesma formação, a gente não tem a mesma vivência. O que eu quero dizer com isso? É que o simples fato da Vitória estar lá cuidando da minha filha já me ajuda muito, porque eu não preciso estar lá. E você faz o seu papel. E eu faço o meu papel. E permite uma segurança para ela fazer e já é um complemento. Não é uma troca de favores. Mas eu quis dizer isso porque a gente não deu tempo de falar do papel do homem, da mulher, casamento. É outra coisa. Mas enfim. Sim. E não é um negócio fixo também, tipo, eu sou homem e não vou trocar fralda. Não é isso. Se for necessário, beleza. Mas você não precisa pra mostrar que ama ela ir lá e fazer. Não, exato. Fazendo tipo. Certo, gente. Eu acho que aqui no casamento, se deixar, a gente fica falando um tempão, né? E eu quero trazer novas formações. Também vocês, se tiverem tido dúvidas, mandem pra gente, manda pra mim no WhatsApp, eu procuro encaixar isso nas próximas formações, pra gente entender mais a fundo. A gente compreendeu aqui a natureza do matrimônio, essa questão mais de definição, tudo mais, que é necessário pra gente ter a base, porque se a gente não sabe o que é, a gente não sabe como agir. Então, foi uma base ótima pra gente começar a entender o matrimônio, e acredito que tem esclarecido muito para muitos de vocês, e ao mesmo tempo esclarece algumas coisas, traz outras dúvidas. Então, por isso a gente vai trazer mais informações para entender melhor o papel do homem, da mulher, como se dá o dia a dia, etc. Só para vocês entenderem a gravidade e a complexidade do tema, tem um professor que ajuda muita gente na questão da educação dos filhos, educação mesmo. E ele diz assim, olha, a educação dos filhos, que é um tema que a gente só falou que existe, que é uma responsabilidade, a gente não falou nada sobre isso aqui. E é um mundo à parte. É um mundo à parte. A educação dos filhos começa 20 anos antes deles nascerem.
Então, para e pensa, né, para nós aqui, então, o pessoal que está namorando, que pensa em namorar e tal, Gostaria muito. fala assim, bom, será que eu vou, sei lá, vou chutar um, né? Tô namorando, pretendo, eu já estou namorando, pretendo me casar daqui 2 anos. Será que eu vou ter que esperar 18 anos para ter um filho? Não vai. Na verdade, essa pergunta não existe, porque é todos aqueles que Deus confiar. Então, você, assim, para dizer, a gente já está atrasado. A gente já não se Isso só falando de educação. Enfim, não é para desanimar, tá? Não estou dizendo que a gente vai estudar e aprender tudo na vida, não vai. Mas que é sério, porque é uma vocação muito alta. Sim. E é bom a gente já começar a se perguntar, sabe, que tipo de pai eu vou ser? Que tipo de mãe eu vou ser? Eu vou conseguir transmitir ao meu filho essas coisas se eu nem vivo elas bem? Preciso começar a viver, preciso aprender mais. E assim, essa questão essa fidelidade ao chamado de Deus no matrimônio e aos seus mandamentos que dizem respeito ao matrimônio, essa promessa e tudo mais, é necessário para que a gente tenha aquela felicidade eterna no céu. É necessário mesmo, porque não é um negócio secundário, não é um negócio optativo. Se eu prometeu, você vai, né, honrar aquilo. Mas também para a felicidade na terra. Então, eu já vejo assim, alguns professores, tipo, que tem uma carreira muito brilhante, etc e tal, falando que vocês não vão saber quem é, né? Mas que escolheu a carreira, curtiu a vida ali, não sei o quê, nunca ficou fixamente com ninguém, não se casou. Beleza, curtiu muito a vida. Hoje é uma pessoa amarga, que briga com todo mundo, que todo mundo detesta, porque detesta todo mundo. Assim, sabe, uma vida sem sentido. Quando você olha, imagina um casal já mais velhos com seus vários filhos, seus muitos netos, vendo aquela família crescer. Então, o que você quer pra você, né? E é claro que você vai precisar abrir mão de certos confortos, de certos prazeres imediatos para uma coisa superior, né? Então, vamos abrir o nosso coração para isso e procurando entender, né? Como é que eu faço isso, então? Deus amado Maria?